Olá, mais uma vez boa tarde, mais uma vez seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 15 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação Hit. E olha só, nós vamos começar essa edição com uma imagem impressionante. Um carro desgovernado em alta velocidade invadiu uma calçada em Aracaju. E um gari, ele estava ali naquele local, mas conseguiu pular e escapar da morte por muito pouco. E depois do susto, olha só, o homem se ajoelha na calçada e ora a Deus para agradecer pelo livramento. Vamos ver essa imagem. As imagens da câmera de segurança mostram o gari, Eric Danilo Santos, sentado na calçada, tomando seu café da manhã. De repente, ele percebe um carro se aproximando desgovernado. O veículo derruba uma placa na frente do gari e, rapidamente, ele se levanta e pula, escapando de ser atropelado. Logo depois, ele se ajoelha no chão e começa a orar, agradecendo a Deus pelo livramento. O caso aconteceu no último sábado, em Aracaju, em Sergipe. Eric contou que estava no local, aguardando o ônibus da empresa que trabalha, e que nunca havia ficado naquele ponto antes. A câmera que gravou as imagens está instalada em um estabelecimento comercial perto do local. O vídeo rapidamente viralizou na internet. Realmente, que imagem, né? E nós vamos conversar agora com o homem que passou por esse grande susto, mas viveu e também viveu esse grande livramento. Olha só, o nosso convidado é o agente de limpeza Eric Danilo Santos, que é o homem que aparece aí nas imagens que a gente acabou de assistir. Boa tarde, Eric. Seja muito bem-vindo ao nosso jornal. Grande prazer recebê-lo aqui, Eric. Boa tarde, irmão. Eric, primeiro então eu peço por favor para você contar para a gente, né, para os nossos telespectadores, como foram aqueles momentos. Foi tudo muito rápido, não é, Eric? Sim, tudo muito rápido. Deus é incrível, né, irmão? Deus é incrível. É extraordinário. Eu estava ali, como foi dito, né, esperando o ônibus da empresa. E geralmente eu vou direto para a empresa, né? E de lá eles pegam o ônibus e levam a gente para o local de trabalho. Só que como na onde eu moro, para onde nós ia fazer o serviço, teria que passar por onde eu moro. Era obrigado, não tinha outro caminho. Então eu resolvi que iria esperar no ponto de ônibus. Só que como eu também não estava muito bem nesse dia, então eu queria comer, aí eu pego e vou para o outro lado para poder me alimentar ali. Aí é quando esse grande milagre, quando a mão de Deus age aí e tá aí para todo o Brasil ver que Deus, ele cuida do seu, sabe? E a gente está vendo, mas é na hora que o carro passou, que tudo passou. Você se deu conta do susto? O que passou na sua cabeça na hora, quando você viu o carro indo embora, viu toda aquela confusão ali, aquela velocidade, aquele barulhão que o carro fez? Quando você se deu conta do livramento, o que você pensou? Cara, toda manhã eu tenho o costume de orar. Eu oro, né? Porque a obrigação de qualquer cristão, qualquer ser humano, é muito importante orar, né? Você tá entregando tudo a Deus. Só que meu coração, ele tava tão angustiado, sabe? Tão ansioso, que nesse dia não fiz isso, sabe? Não fiz isso. Realmente Deus nesse dia não tava sendo a minha prioridade. Deus não tava sendo a minha prioridade. Eu tava realmente focado aqui nas coisas da terra, sabe? Buscando coisas materiais, correndo atrás disso, gastando meu fôlego com isso, em questão de minutos, questão de segundos, todo esse meu fôlego não valeria de nada, né? Chega lá perante ao nosso pai, ele ia falar, e aí, do que valeu correr tanto, né? Querer tanto tesouro aqui dessa terra e nada aqui, onde realmente deveria estar indo atrás de tesouros, que seria lá no reino de Deus. Não, estava muito preocupado e angustiado, né? E, cara, no mesmo instante, só o ensinamento. Aí percebi como uma vida realmente ela é tão curta, como nós somos tão frágeis, tão pequenos, sabe? E Deus, com seu amor, com sua grande misericórdia, Ele faz esse ato. E
tudo que eu mais quero, mais desejo mesmo é que pessoas vendo esse vídeo que possam despertar, sabe, a sua fé, possam ter no coração mais a semente de gratidão. Porque, como eu falei muito isso hoje, que o ser humano ele é muito ingrato. O ser humano reclama de muito. O ser humano esquece de agradecer os pequenos detalhes da vida, né? Que fazem muita diferença. Seja o amor de pai, amor de mãe, amor dos seus amigos, seja o ar que você está respirando. E nesse dia Deus deu essa graça aí. Quero falar para todos que Deus é Deus, né? Deus é o mesmo de ontem, de hoje e para todos sempre. Olha que belas palavras, Eric. Às vezes a gente se esquece de Deus, mas Ele nunca esquece da gente. E, Eric, você demorou um pouco, né, para ver essas imagens. Depois, quando você assistiu e viu essa cena, o que você achou? O que você pensou? Cara, primeiro eu fiquei pasmo, que eu preciso notar no vídeo, né? Com Deus é lindo demais. Que, como você for reparar no vídeo, antes mesmo do carro vir, eu já fico olhando pro lado, meio congelado, né? Olhando. Só que eu olhei, sabe, sem saber o porquê eu olhei. Eu já sei, né? Deus, né? Deus puro, né? Fez com que eu ficasse olhando aí. Porque certamente se eu tivesse distraído, hoje eu não estaria aqui, né? Pra poder contar esse testemunho. Legal. Quando a vez que eu vim, eu notei, caraca, como Deus é realmente incrível, cada detalhe que Ele fez, sabe? E, Eric, é verdade que você decidiu que não passa mais por aquele lugar, mesmo com a proteção de Deus que a gente viu aí, você decidiu não se arriscar de novo? Então, né? Deus, Ele fala pra não atentar o Senhor, seu Deus, né? Você viu que aquela avenida aí realmente ficou perigosa, não quis botar a prova, né? Mas eu tô em paz mesmo, sem nenhum trauma, sem nada, apenas seguir firme com isso. Legal, Eric, muito bonitas as suas palavras. Então, para finalizar, eu peço que a gente vê que você é uma pessoa que acredita muito em Deus, sabe que foi Ele que te salvou, e tem muitas pessoas que nos assistem que também estão passando por momentos difíceis, precisam de um livramento. Então, eu peço que você, que viveu esse momento, deixe uma mensagem para essas pessoas. Quer dizer, Ele que o próprio Deus se fez em carne e habitou perante nós. Então, Ele sabe o que é ter frustração, Ele sabe o que é ser abandonado, Ele sabe o que é ser caluniado, ser traído, ser até violentado, como foi cuspido, escoteado, mas no fim Ele permaneceu com a fé firme e Ele venceu. E é essa forma que Cristo quer. Ele quer que nós vencemos, sabe? Ele me fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E é isso, o que... Entregue todos os seus fardos, todos os seus problemas diante de Deus, sabe? Consagre tudo o que for fazer a Deus, que com certeza nossos planos eles serão bem-sucedidos em Cristo Jesus. Tá certo? Então, que belas palavras e que entrevista maravilhosa para a gente fazer, para as pessoas assistirem. Nós acabamos de conversar com o agente de limpeza, Eric Danilo Santos. Eric, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Gratidão, irmão. Deus abençoe. Amém. Vamos mudar de assunto agora para falar que um avião de pequeno porte caiu no Pantanal e matou 4 pessoas. Entre as vítimas estavam um arquiteto chinês e 2 cineastas brasileiros que gravavam um documentário. O repórter Wellington Pael traz as informações direto do Mato Grosso do Sul. Kong Jian-yu, chinês considerado um dos arquitetos mais conhecidos do mundo, e outras 3 pessoas morreram na noite de ontem, quando um avião modelo Cessna de pequeno porte caiu na zona rural da cidade de Aquidauana, na região do Pantanal, aqui em Mato Grosso do Sul. A queda aconteceu na região da fazenda Barra Mansa, uma área turística do Pantanal, conhecida por receber visitantes do Brasil e também de diversos países. Conforme informações do DRACO, o Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado, o avião explodiu após atingir o solo e os corpos foram carbonizados. As outras 3 vítimas são Marcelo Pereira de Barros, conhecido como Marcelo Pantaneiro, figura bastante conhecida na região. Ele era o piloto e também o proprietário da aeronave. Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz, cineasta e documentarista, e Rubens Crispim Júnior, diretor de cinema e também documentarista. Ferraz e Kong Jian-yu
gravava um documentário sobre cidades esponja, um conceito criado pelo arquiteto, desenhadas para absorver grandes volumes de água e reduzir impactos de enchentes nas áreas urbanas. A região onde aconteceu o acidente é de difícil acesso, o que dificulta os trabalhos das equipes de resgate e perícia, que é realizada em ação conjunta com os bombeiros. Como a área do acidente fica a cerca de 100 quilômetros do centro da cidade de Aquidauana, militares do município atuam no acesso e apoio à operação. Esta é a segunda queda de avião na região neste mês. Na semana passada, o médico ortopedista e pecuarista Ramiro Pereira de Matos, de 67 anos, morreu após cair com a aeronave que pilotava em uma fazenda na região de Corumbá, também no Pantanal sul-mato-grossense. Olha, e o perito aeronáutico Daniel Calazans fez uma análise do acidente e explicou alguns fatores que podem ter causado a queda. Vamos conferir. Houve um acidente aeronáutico envolvendo a morte de 4 pessoas, entre elas o piloto proprietário. Essa aeronave, segundo informações preliminares, estava realizando um voo de táxi aéreo. Se for verdade, há uma irregularidade, pois, segundo a ANAC, essa aeronave não era homologada, certificada a fazer um voo de táxi aéreo. Outro detalhe muito importante é que essa aeronave, pequeno porte, para 4 pessoas apenas, estava realizando um voo no período noturno. Se for verdade, outra irregularidade, pois, segundo a ANAC, a aeronave era homologada a realizar apenas voo no período diurno. Quais eram as condições climáticas? Pois a aeronave não era também homologada a realizar voo por instrumento. Então, se as condições climáticas estavam degradadas, isso precisa ser verificado também. A pista de pouso era balizada com luzes para a operação noturna? São essas as perguntas que podem sinalizar irregularidades. São perguntas que vão permear a linha de investigação deste acidente. Olha, agora nós vamos fazer nosso giro de repórteres pelo país. Em Santa Catarina, os passageiros de um outro avião passaram um grande susto. As imagens mostram o momento em que a aeronave enfrenta uma grande turbulência ao passar por uma chuva de granizo. Veja agora os detalhes com a Michele Veiga. E a companhia aérea Latam registrou no final de semana, de Santa Catarina, que já foi bastante turbulento com questões de temperatura e tempo, um ataque de granizo, como ela mesma relatou em nota, num voo entre Chapecó e São Paulo. Esse voo estava partindo do aeroporto de Chapecó, no oeste catarinense, indo para Guarulhos, e depois de 10 minutos da sua decolagem no domingo, acabou sofrendo com uma chuva de granizo, o que deixou muitos passageiros apavorados. Inclusive tinha um influencer no voo que acabou registrando esse momento. Muita gritaria, até porque, quem já se deparou com uma chuva de granizos com pedras maiores sabe que o barulho é ensurdecedor e muitas vezes apavorante. Imagina num voo, em pleno céu. Então, tudo isso aconteceu no último domingo, ninguém ficou ferido, o voo foi normal até Guarulhos, pousou, tudo tranquilo, mas foram minutos de tensão logo após a decolagem. A gente já noticiou aqui, Santa Catarina passou por um momento de tensão nesses últimos dias, com a passagem dessa frente fria, trouxe um tornado para a região oeste, teve 16 cidades alegando situação de emergência até o último boletim da Defesa Civil, mas não houve mortos e nem feridos com essas atividades meteorológicas. A gente continua de olho no clima por aqui, porque a previsão é que no próximo domingo volte a chuva para o estado. A temperatura continua bem fria, não chegou a primavera com a sua força, com temperaturas mais altas por aqui ainda, mas o céu está limpo, continua aí sem chuva, pelo menos até o próximo domingo, de acordo com a Defesa Civil. Mas nesse voo, o susto foi grande, mas ninguém ficou ferido. As imagens são de impressionar. E olha só, agora você vai ver um vídeo de uma grande confusão que aconteceu em um shopping no Rio de Janeiro. Clientes e funcionários de uma operadora de celular começaram a brigar. Vamos ver com o Anderson Nascimento.
Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra uma briga entre clientes e funcionários dentro de uma loja telefônica no shopping Tijuca, na zona norte do Rio. A confusão aconteceu no último domingo durante um atendimento e foi registrada por pessoas que estavam no local. Nas imagens, um homem aparece imobilizado por um funcionário da loja, que está sentado sobre a barriga dele para impedir que ele reaja. Outros 2 funcionários dão apoio na contenção. O cliente tenta se levantar, mas é impedido. Ao lado, a mulher dele também se envolve em outra confusão. Ela parte para cima de uma funcionária e tenta agredi-la. Mesmo com a intervenção de seguranças e outros funcionários, a cliente consegue agarrar e puxar o cabelo da atendente, que responde à agressão. Segundo a Vivo, o tumulto começou após um cliente não gostar da resposta dada por uma funcionária durante o atendimento. A empresa afirmou que a assistência foi realizada normalmente, mas a reação do casal de clientes culminou em agressões contra 2 funcionárias. Em nota, a loja disse que as colaboradoras registraram boletim de ocorrência e realizaram o exame de corpo de delito. O shopping informou que a equipe de segurança, ao chegar no local, conteve a situação e recomendou que as partes envolvidas se dirigissem à delegacia de polícia. Já a Polícia Civil confirmou que o caso foi registrado na 19ª DP na Tijuca e que diligências estão em andamento para apurar os fatos. E olha só, uma médica se tornou ré por lesão corporal gravíssima no Rio Grande do Sul. O motivo foi que ela autorizou a aplicação de uma medicação em quantidade 10 vezes maior do que o indicado. E o paciente ficou em estado vegetativo por 3 anos. Que história, hein? Quem traz as informações agora é a Kátia Fantin. A Justiça do Rio Grande do Sul decidiu tornar ré uma médica acusada de homicídio culposo pela morte de um paciente aqui em Porto Alegre, após a aplicação de uma superdosagem de medicamento. O suposto erro médico ocorreu em outubro de 2021. Alexandre Moraes tinha 28 anos quando deu entrada no hospital para tratar um problema cardíaco. Segundo a investigação da Polícia Civil, a dose correta seria de 30 miligramas, mas foram administradas 300. Pouco depois, o remédio acabou provocando uma parada cardiorrespiratória e ele não se recuperou mais. Alexandre morreu em abril deste ano, após 3 anos em estado vegetativo. O inquérito apontou que a médica foi quem autorizou a aplicação da medicação em quantidade 10 vezes maior do que a indicada. O indiciamento da médica é por ação culposa, quando há negligência, imprudência ou imperícia. Ela foi afastada do hospital logo após o caso. A Polícia Civil continua ouvindo os profissionais envolvidos e aguarda o resultado das apurações internas. E olha só que notícia curiosa, um estudo mostra que bebês fazem caretas e reagem ao sabor dos alimentos enquanto ainda estão na barriga da mãe. Quem traz os detalhes agora é o Alexandre Cardoso. Uma pesquisa científica descobriu que fetos reagem de forma diferente dentro da barriga da mãe depois de comer certos alimentos. No estudo, quando a mãe come cenoura, os fetos parecem sorrir e fazem careta quando elas comem couve. O laboratório de pesquisa neonatal da Universidade de Durham, no Reino Unido, identificou as primeiras evidências diretas que mostram fetos respondendo em tempo real a diferentes sabores. O estudo foi feito com mais de 100 mulheres grávidas. Parte delas tomavam cápsulas de cenoura em pó, outras com couve em pó e também teve um grupo controle que não comeu as substâncias. Em 20 minutos depois da injeção das cápsulas, a ultrassonografia 4D mostrou que a maioria dos fetos que comeram couve fizeram careta, enquanto os que comeram cenoura pareciam sorrir e o grupo controle não teve as mesmas respostas. Estudos anteriores indicavam que a preferência alimentar pode começar antes mesmo do nascimento, pois o líquido amniótico que envolve o feto pode ter sabor diferentes a depender da dieta da gestante. Segundo a universidade,
verdade, esse é o primeiro estudo a analisar diretamente as respostas de bebês ainda não nascidos a diferentes sabores. Ainda não se sabe exatamente em que momento da gravidez os fetos começam a sentir sabores de novos alimentos, mas bebês ainda não nascidos mostram uma preferência por açúcar já com 14 semanas de gestação. Para o experimento, foram avaliados bebês de 32 a 36 semanas de gestação, por conta das suas expressões mais complexas. O estudo pretende acompanhar os bebês depois de nascidos para avaliar se eles se acostumam melhor com verduras e legumes. Bom, agora é hora da gente falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações é o Bruno Buenos Aires. Boa tarde, Bruno. Vamos começar falando de algo que já virou rotina aqui no Brasil, infelizmente. Mais um técnico está fora, não é mesmo, Bruno? Exatamente, Kleber. Boa tarde a você e a todos que nos assistem. Renato Gaúcho não suportou a eliminação na Sul-Americana e caiu. Porém, a maneira do anúncio que foi um pouco inesperada. Vamos conferir. Após a eliminação da Copa Sul-Americana para o Lanús em pleno Maracanã, Renato Gaúcho não é mais técnico do Fluminense. O agora ex-treinador do tricolor carioca pegou todos de surpresa e anunciou sua saída na coletiva pós-jogo. Eu nem deveria estar falando isso para vocês, que vai se manifestar o presidente, mas essas perguntas todas de alguns gênios da internet, que muita gente vai atrás desses gênios, alguns torcedores também. Então, eu acabei, antes de vir para cá, de pedir demissão para o presidente. Então, a partir de agora, vai estar um outro cara aqui, eles vão fazer as mesmas perguntas para ele, eu quero ver as respostas que ele vai dar. Eu quero ver se ele vai colocar o time que o torcedor quer ou time da cabeça dele. Renato chegou ao Fluminense no dia 3 de abril de 2025. De lá pra cá, foram 42 jogos, com 21 vitórias, 9 empates e 12 derrotas. Com ele, o tricolor chegou à semifinal da Copa do Mundo de Clubes, que fez com que o técnico ganhasse uma sobrevida no cargo após uma crise. Chegou também nas quartas da Sul-Americana, classificou a equipe para a semifinal da Copa do Brasil, que será disputada em dezembro contra o Vasco, e ocupa a primeira parte da tabela do Brasileirão na 8ª posição. Olha só, a Procuradoria do STJD entrou com um novo recurso para aumentar a pena do atacante Bruno Henrique, que foi condenado por forçar um cartão amarelo em uma partida de 2023. O Flamengo e a defesa do jogador também entraram com recurso na decisão do Pleno. Feliz, né? A Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva entrou com recurso para aumentar a pena do atacante Bruno Henrique do Flamengo, suspenso por 12 jogos. O atleta foi condenado por ter forçado um cartão amarelo e beneficiado apostadores em um jogo contra o Santos pelo Brasileirão de 2023. A defesa do jogador também recorre da decisão no pleno do tribunal. No julgamento em primeira instância, Bruno Henrique foi condenado e punido com 12 jogos de suspensão, além de uma multa de R$60 mil. Porém, o atacante rubro-negro foi absolvido do artigo 243, que o condenou por atuar de modo prejudicial à equipe que defende. E em cima desta última decisão que a Procuradoria pede revisão no Pleno. A defesa alegou que o Flamengo não foi prejudicado pelo ato de Bruno Henrique e que, na verdade, foi orientação do próprio clube que o jogador tomasse o cartão amarelo naquela partida para ficar suspenso no jogo contra o Fortaleza e voltar a jogar diante do Palmeiras. Porém, a Procuradoria destaca 2 pontos no recurso. Bruno Henrique teve benefício pessoal com a informação ao avisar o seu irmão que tomaria o 3º cartão e que o Flamengo foi prejudicado. Isso porque o envolvimento nesta polêmica afeta o valor no mercado. O pedido é para que o artigo 243 volte a ser considerado pelo Tribunal Desportivo. Caso o STJD considere Bruno Henrique culpado neste artigo, o jogador pode ser suspenso do futebol por até 2 anos. O Flamengo também entrou com recurso após a primeira instância. O clube ainda conseguiu um efeito suspensivo para liberar o atacante para as partidas enquanto não acontece o novo julgamento em segunda instância no pleno do tribunal. Oi, falando agora de bola rolando, porque hoje o Palmeiras recebe o River Plate hoje à noite no Allianz Parque. Na Argentina, o Verdão saiu com a vitória por 2-1 e agora conta com um bom retrospecto a seu favor para chegar em mais uma semifinal de Libertadores.
Palmeiras e River Plate se enfrentam nesta quarta às 21h30 no Allianz Parque pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. No primeiro jogo na Argentina, o Verdão venceu por 2-1 com gols de Gustavo Gomes e Vitor Roque. Por isso joga pelo empate. Uma vitória do River por 1 gol de diferença leva a decisão para os pênaltis. A equipe de Abel Ferreira chega para a decisão em um dos melhores momentos da temporada. Invicto a 11 rodadas no Brasileirão, o Palmeiras goleou o Fortaleza por 4-1, mesmo poupando seus titulares. E o retrospecto está do lado do Verdão. Com a vantagem construída no jogo de ida, Abel Ferreira só foi eliminado 2 vezes em mata-matas após vencer o primeiro duelo. As 2 quedas foram em 2021, um dos períodos mais conturbados do treinador no Brasil. A primeira foi na Recopa Sul-Americana para o Defensa e Justiça e meses depois na Copa do Brasil para o CRB. De lá para cá, o Palmeiras foi eliminado em outros mata-matas, mas sempre após empatar ou perder o jogo de ida. A comissão de Abel Ferreira disputou 63 confrontos de mata-mata pelo Palmeiras, com 41 classificações ou títulos e 17 eliminações ou vice-campeonatos, além de 4 empates. Para o jogo de hoje, a ideia é manter a mesma equipe que fez um grande primeiro tempo no Monumental. A única dúvida é a condição de Kelvin, que sofreu um trauma no pé no jogo de ida e está em tratamento. Ele avançou na recuperação e deve ser relacionado. Ainda assim, se não tiver condições de iniciar o jogo, Giai será o titular. Então, uma provável escalação conta com Everton, Giai ou Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Felipe Anderson, Andréas Pereira, Flaco Lopes e Vitor Roque. Já o River, que viu o duelo de ida encerrar uma invencibilidade de 12 jogos, também poupou no fim de semana, mas perdeu para o Tucumã por 2-0 pelo Campeonato Argentino. Para o confronto, os milionários terão a volta de Galopo voltando de suspensão, mas perderam Drius. Galhardo agora avalia se irá manter o esquema com 3 zagueiros ou se volta com a linha de 4 defensores que funcionou no segundo tempo. Além disso, há a possibilidade de o técnico colocar Juanfer Quinteiro como titular desde o início. Então é isso, Kleber, eu fico por aqui. Uma ótima tarde a você e a todos que nos assistem. Até mais. Muito obrigado pelas informações, Bruno, e até mais. E olha só, antes de encerrar, uma notícia quente agora. Em votação unânime, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado rejeitou a PEC da blindagem, proposta muito polêmica. E essa decisão do colegiado impede recursos e votações no plenário da Casa. Vamos ver. A proposta de emenda à Constituição, que ampliava a proteção de parlamentares na Justiça, foi derrubada por 27 votos a 0. O relatório do senador Alessandro Vieira contra a medida foi apoiado por unanimidade no colegiado. A rejeição se deu uma semana após a Câmara aprovar a PEC com uma votação bastante expressiva, 353 votos a favor e 134 contrários. A proposta aprovada pelos deputados estabelecia que a abertura de qualquer processo criminal contra parlamentares teria de passar primeiro pelo aval do Congresso em votação secreta. Também ampliava o foro privilegiado para presidentes nacionais de partidos. O texto foi alvo de manifestações populares e de pressões internas no Senado contrárias ao avanço da proposta. Diante da repercussão negativa, o presidente da CCJ adotou um ritmo acelerado e decidiu colocar a PEC em votação apenas uma semana depois de receber o texto. O relator, senador Alessandro Vieira, também se manifestou contra a proposta. Pelas regras internas do Senado, um recurso para levar a proposta à discussão no plenário principal da Casa somente poderia ser apresentado se a votação da Comissão de Constituição e Justiça não fosse unânime. Bom, é isso aí, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e você que não nos acompanha pela Hit TV, fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais.